Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, quem achou diz amém. Quem não achou, olha para o telão, que aí a gente lê bonitinho, todo mundo junto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor para levar os meus filhos, meus 2 filhos, para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E você diz amém. Vamos ao seu assento e me empreste a sua atenção. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que fala de perda. E é bem verdade que nós, seres humanos, independente se somos servo de Deus ou não, evangélicos ou não, nós não fomos preparados para perder absolutamente nada. É bem verdade que por mais que as perdas fazem parte da história do ser humano, ninguém se prepara para perder. Geralmente quem começa um empreendimento, ele tem a ideia de que vai dar tudo certo. Geralmente quem começa uma faculdade não tem intenção de pará-la no meio do caminho. Quem começa a investir em algo tem a intenção de que aquele algo de fato dê certo, prospere, avance, cresça. Isso vem da nossa criação. Por exemplo, você que teve a oportunidade de ter pai e mãe para poder lhe criar, geralmente os filhos são o sonho do pai. Aquilo que o pai e a mãe não pôde conquistar, não pôde ter, não pôde obter, ele sonha na vida dos seus filhos. E desde o nosso nascimento, nós somos projetados que vai dar certo, as coisas vão acontecer, as coisas vão funcionar, as coisas vão fluir, as coisas vão de fato ser bem sucedida na nossa vida. Isso até no nosso nascimento, porque no meio de tantos que poderiam ter nascido, nascer já é uma conquista, porque você venceu uma guerra, e por isso você está vivo aqui hoje para a glória de Deus. Mas quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos, geralmente isso causa em nós um sentimento de frustração. Isso causa em nós um sentimento de impotência, de falta de capacidade, quando aquilo que a gente projeta não sai do jeito que a gente esperava que sairia. E alguém diz que recomeçar é mais fácil do que começar, e eu penso o contrário disso. Recomeçar é mais difícil, porque quando você começou, você não tinha noção dos riscos, das decepções, das traições, de tudo aquilo que você passou. Quando você começou, você estava empolgado, você não tinha projetado que ia dar errado, que poderia quebrar no meio do caminho, que poderia fugir do seu controle. Então a sua expectativa para o começo, ela é maior do que para o recomeço. Porque quando você vai recomeçar, você já tem uma negativa de algo que deu errado. Quando você vai recomeçar, você já tem medo de algo que não saiu como estava planejado, porque as perdas fazem parte da nossa vida. As perdas fazem parte da nossa história. As perdas fazem parte do nosso cotidiano. Nem tudo vai sair exatamente como planejamos. Nem tudo vai sair exatamente como nós sonhamos. Nem tudo vai sair exatamente como a gente colocou no papel. E quando eu olho para o texto que eu acabei de ler, eu vejo uma mulher que sofreu uma grande perda na sua vida. Só que a perda dela é um pouco mais complicada, porque ela sofre uma perda que é irreparável. Quem perde algo, com o tempo pode até conquistar algo até maior, tanto em quantidade como em valores. Mas no caso dela, ela perde o seu marido. É uma perda irreparável para a vida dela.
E a Bíblia diz que quando ela perde o seu marido, isso vai causar sobre ela uma falta de estabilidade. Porque talvez você não saiba, mas para uma criança, a maior referência de Deus dentro do lar é a presença paterna. É a forma que o pai trata o filho, que o filho vai ter noção de quem é Deus. É a forma que o pai trata o filho, que o filho vai ter uma ideia de quem é Deus dentro da casa, porque seu filho, quando é bebê, ele não conhece de fato quem é Deus. Deus vai ser apresentado para ele de acordo com o comportamento paterno. É por isso que quando não se tem a presença paterna, alguns crescem com um caráter deturpado, com uma visão, aliás, deturpada de quem é Deus, pela falta da paternidade, porque a primeira referência de Deus dentro de uma casa é o pai. É por isso que na Bíblia você vai ouvir Deus se apresentando para alguém dizendo: eu sou o Deus de Abraão. Depois ele diz: eu sou o Deus de Isaac. Depois ele diz: eu sou o Deus de Jacó. Porque enquanto você não conhece, ele é o Deus da sua paternidade. Depois que ele se apresenta para você, ele se torna o teu Deus, porque aí você vai viver experiência. Então a maior referência de Deus em casa é o pai. Se esses meninos, filho desta mulher, perderam o pai, eles não perdem apenas a figura paterna, mas eles perdem o sustento da casa. Mulher naquele tempo não trabalhava. Quem trabalhava era só o marido. A mulher cuidava da casa e o marido sustentava aquela casa. Esses meninos aprenderam tudo sobre Deus através do pai. Quando o pai morre, essa mulher está perdendo o sustento. Essa mulher está perdendo a maior referência de Deus para os filhos. Ela está perdendo a segurança da casa. E essa mulher não tem tempo para viver o luto, porque a psicologia diz que toda pessoa que perde um ente querido, ela tem que viver as fases do luto. A fase da negação é quando ela não aceita que perdeu. Depois vem a fase da aceitação, quando ela consegue entender com o tempo que a perda de alguém iria acontecer mais cedo ou mais tarde, seja pela idade ou por qualquer outra coisa que viesse a acontecer, se Cristo não arrebatar a igreja nesse tempo. E todo ser humano, quando perde alguém, você não pode tirar dele o direito de sofrer o luto. Mas essa mulher, ela não tem tempo para sofrer o luto, porque ela tem que consolar os filhos. Ela não tem tempo para sofrer o luto, porque ela tem que dar uma palavra de encorajamento para os filhos. Eu quero levar você para dentro da casa dela, para que você possa entender a dor que essa mulher está sofrendo, em olhar para o lado, não ter mais marido, mas não pode sofrer a dor da perda do marido, porque tem que sustentar o filho, mas não tem dinheiro para sustentar os filhos. E além de não ter dinheiro para sustentar os filhos, o marido dela deixou uma dívida, não porque ele era mau caráter. O marido dessa viúva, para quem não sabe, foi o homem chamado Obadias, que era serviçal de Acabe e Jezabel. Esse homem, no tempo da seca, que foi a mensagem que eu preguei aqui no sábado, ele pegou um grupo de profeta e sustentou com pão e água. A água naquele tempo era mais caro do que Coca-Cola, porque tinha 3 anos e meio que não chovia. Esse homem, para manter profeta vivo, ele sustentou do bolso dele um grupo de profeta com pão e água. E aí a Bíblia diz que agora esse homem veio a falecer, mesmo sendo um homem de Deus. A primeira coisa que eu quero já começar a repartir nessa noite de segunda-feira é que ele era homem de Deus, mas a morte chegou na casa dele. Ele era homem de Deus, mas a perda chegou na casa dele. Porque ser homem de Deus não te inibe de ser provado. Ser homem de Deus não te inibe da luta. Ser homem de Deus não te inibe de passar por alguns processos na sua vida. Por que não me inibe, pastor? Porque a Bíblia diz que a morte bateu na casa dele, mas a morte não é a sua maior inimiga. Vou repetir: a morte não é a sua maior inimiga. Por quê? Porque todo mundo que está me
ouvindo aqui hoje tem um desejo no coração. Qual? O desejo de morar no céu. Quem quer ir para o céu aqui? Deixa eu ver. Todo mundo quer morar no céu. Só tem dois caminhos, irmão. Ou você morre, ou você vai ser arrebatado. A morte não é a tua maior inimiga, porque se você fechar o olho aqui, você vai acordar na eternidade diante dos reis dos reis e do Senhor dos senhores. Porém, quando a morte vem, a gente fica preocupado. Irmão, a morte não é o problema é com quem você está morrendo. Porque se a morte vem e você morre sem Cristo, é morte eterna. Mas se a morte vem e você morre com Cristo, é só um caminho de passagem. Só isso. A morte chega na casa dela, não pode consolar filho, porque tem que sustentar, mas o marido deixa uma dívida. Essa mulher está dentro de casa desesperada, ela toma uma atitude. Qual atitude ela toma, pastor? A Bíblia diz que ela sai de casa e vai em busca do profeta. E a primeira lição que essa mulher me ensina é que quando você estiver num ambiente sendo pressionado, sem saber o que fazer, saia do ambiente, irmão. Ela viu que na casa, lembrança do marido, filho quase passando fome, sem saber o que fazer, ela sai. Só que ela não sai para ir para qualquer lugar. A Bíblia diz que ela sai e vai na casa do profeta. Ela saiu de casa, mas ela foi para um lugar onde Deus se revela. E eu vim aqui dizer para quem me ouve essa noite, que você não saiu de casa para vir aqui andar à toa. Você pode estar enfrentando uma luta, seja no teu casamento, seja na tua vida financeira, seja na tua empresa, mas se você saiu de casa hoje em busca de uma resposta, você veio exatamente no lugar certo. Você veio no lugar onde Deus se revela, e aonde Deus se revela, Ele tem uma palavra para mudar a história da tua vida. Ela vai. Quando ela chega lá, ela olha para o profeta e diz assim: homem de Deus, o meu marido, teu servo, morreu. Sabe o que ela está dizendo para ele? O marido é meu, mas o servo era teu. Mas tu sabes que esse meu marido, que era teu servo e morreu, era temente a Deus. Irmão, eu amo isso aqui. Por quê? Porque ela poderia chegar para o profeta e dizer assim: meu marido morreu e graças a Deus, viu? Profeta, eu vim cantar um hino de liberdade. Livre estou. Mas ela diz: meu marido, teu servo, morreu, mas tu sabes. Ela transfere para ele: tu sabes que o meu marido, que era teu servo e morreu, temia a Deus. Ela está dizendo: sabe o quê? Meu marido morreu, mas era crente. Sabe o que ela está dizendo para ele? O mesmo homem de Deus que ele era na escola de profeta, ele era em casa. O mesmo homem de Deus que ele era em casa, ele era na rua. O mesmo homem de Deus que ele era na rua, ele era em qualquer lugar. Porque crente não tem espírito de camaleão. Porque tem gente que se adapta ao ambiente. Está verde, eu fico verde. Está azul, eu fico azul. Está amarelo, fica amarelo. Deus não te chamou para adaptar, Ele te chamou para ser sal na terra. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ser santo em toda maneira de viver. Está no meio de crente, seja santo. Está no meio de ímpio, seja santo. Está no meio de quem crê, seja santo. Está no meio de quem não crê, seja santo. Por quê? Porque crente é crente em qualquer lugar. Se eu chegar, talvez para o teu pastor e perguntar: quem é fulano? Ele vai dizer: o homem de Deus. Mas se eu perguntar para tua mulher? Se eu perguntar para o teu filho? Eu estou lhe dizendo porque eu já dormi em casa de pastores, que o filho dele dizia: rapaz, o senhor podia voltar aqui mais vezes. Eu disse: por quê? Porque a mamãe só faz comida quando você está aqui. Papai só me trata bem quando você vem para cá. Por quê? Porque não adianta mostrar para os outros o que não é, porque o que está escondido Deus traz à tona mais cedo ou mais tarde. Ela diz: ele morreu, mas ele morreu crente. Ele temia o Senhor. Ela disse: só que eu dou um problema lá em casa. Qual é o problema? É que eu tenho 2 filhos para criar. E além de eu ter 2 filhos para criar, quando ele morreu ficou uma dívida. Essa dívida estava sendo paga.
Só que com a morte dele, eu não tenho como pagar. E os credores bateram na minha porta e disseram que se eu não pagar, eles vão levar meus filhos embora. Eu já perdi o marido. Eu estou correndo risco de perder os filhos. Sabe o que Eliseu disse para ela? Que te hei de fazer? Irmão, quando ela saiu de casa, ela foi no profeta buscar uma solução. Foi buscar o quê? Vamos lá, foi buscar o quê? Só que quando ela expõe para o profeta o que ela está vivendo, que ela não tem mais comida para dar para o filho, que ela não tem dinheiro para pagar o credor, que ela não sabe o que fazer, o que o profeta diz para ela? A senhora quer que eu faça o quê? Isso aqui intriga a cabeça dela. Por quê? Porque ela sai para ir buscar solução, mas o lugar que ela vai buscar a solução, o profeta não sabe o que fazer. A cabeça dela dá um nó. Só que a Bíblia diz que quando ela ouve o profeta dizer: que te hei de fazer? Eu não posso fazer nada, eu não posso te ajudar em nada. Ao invés dela reclamar, ela se cala. Porque talvez se fosse outra mulher, ia dizer assim: eu sabia. Quando precisou do meu marido, usou. Quando precisou do meu marido, servia. Quando precisou do meu marido, estava na escola de profeta. Agora que ele morreu, não pode socorrer a família. Mas ela se cala. Quando ela se cala, Deus entra. Pastor, me prova que Deus entra. Eu te provo. A Bíblia diz que ela expõe o problema. O profeta diz: eu não sei o que fazer. Só que depois que ele diz que não sabe o que fazer, ele olha para ela e diz assim: o que você tem em casa? Peraí, se ele não sabe o que fazer, para que está perguntando? É porque Deus entrou e disse: pergunta o que ela tem. Só que quando ele diz que não sabia o que faria, ele dá um nó na cabeça da mulher. Quando ele pergunta o que é que ela tem em casa, Deus dá um nó na cabeça do profeta. Por quê? Porque ela responde: a tua serva não tem nada. O profeta deve ter pensado: para que o senhor mandou perguntar se sabia que não tinha? Só que quando ela diz que não tem nada, tem uma vírgula, e depois da vírgula ela diz: ah, só uma botija com um pouquinho de azeite. Primeiro ela diz que não tem nada. Depois ela lembra que tem uma botija com um pouquinho de azeite. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando ela sai de casa, ela achou que tinha perdido tudo. E se ela diz que não tem nada, tudo que tinha valor dentro da casa já tinha sido vendido, já tinha sido dado, já tinha sido oferecido na dívida. E ela está dizendo: eu não tenho nada em casa. Tudo que eu tinha em casa foi levado embora. Aí ela lembra: o que sobrou lá, profeta, foi uma botija com um pouquinho de azeite. E por que sobrou? Porque barro não vale nada, e a botija era de barro. Aí o profeta diz assim: volta para tua casa, olhe para cá que eu vou começar a repartir. Primeiro lugar, ela diz que não tem nada, depois lembra que tem uma botija. E eu vim aqui dizer para você que você pode ter perdido muita coisa por esses dias, por esse tempo, por esses últimos anos. Tem gente que perdeu amigo, perdeu ente querido, perdeu dinheiro, perdeu investimento, perdeu empresa, perdeu casa, perdeu carro, perdeu casamento, perdeu muita coisa. A tua vida está de cabeça para baixo. Só que Deus está dizendo: se nessa segunda-feira você está aqui, é porque você não perdeu tudo. Se nessa segunda-feira você está aqui, é porque você não perdeu tudo. Eu queria que você, por gentileza, pegasse na mão desse crente aí. Pastor, ele não é crente, vai se converter agora. Pega na mão dele e diga: se você está aqui, é porque não perdeu tudo. Diga: se você veio, é porque não perdeu tudo. Agora profetiza para ele e diga: Deus não vai usar o que você perdeu, Deus vai usar o que permaneceu. Que olhe para cá. O problema do ser humano é focar no que foi e esquecer o que tem. Pastor Alain, o que eu perdi valia muito, mas perdeu. O que eu tinha, pastor, era algo assim significativo, mas não tem mais. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: para de reclamar do que foi e comece a focar no que tem. É pouco, não tem valor, é insignificante, para você não tem muita importância, mas Deus me trouxe aqui para dizer: é com isso aí mesmo.
que não tem valor, que não é tão grande, que não é significativo, que eu vou começar uma nova história para a tua vida. Vamos lá. Ela disse que ela sai de casa, vai no profeta em busca de uma solução. Vamos lá, em busca de uma solução. Só que quando ela chega lá, o profeta não sabe o que vai falar. Aí Deus dá uma luz. Aí olha o que o profeta diz para ela: o que você tem em casa? Não tem nada não, só um pouquinho de azeite na botija. Aí o profeta olha para ela e diz assim: volta. Volta para onde, irmão? Para onde? Não, mas ela saiu de casa para buscar. E agora o profeta está dizendo: volta para a sua. Sabe o que ele está dizendo para ela? O que você veio buscar aqui já está lá. Alguém entendeu e alguém está tentando entender. Deus está usando a minha boca para dizer para alguém: você veio buscar, não veio, mas já está lá. Você veio buscar, mas já está lá. Pastor, mas eu não vim porque a luta não deixa, a perda não deixa, a prova não deixa. Mas ele está dizendo: eu te trouxe aqui nessa segunda-feira para dizer: o que você veio buscar na minha casa já está lá dentro da tua casa. Está lá. Ele diz: volta. Por quê? Porque já está lá. É com esse azeite aí que está lá que Deus vai começar. Só que Deus não é gente, porque se ele for gente, ele não é Deus. Olha o que Deus vai mandar o profeta dizer para ela: pega vasilhas emprestada. Pega vasilha o que, irmão? Mas ela está devendo. Quem tem vizinho, diga amém. Vizinho, a benção. Vizinho, a benção. Você pode perceber, você chega em casa meia-noite, está tudo apagado. No outro dia o vizinho diz: chegou meia-noite. E não foi revelação, não, é fofocação mesmo. Vizinho, a benção, irmão. Você sabia que tem coisa na sua vida que você não sabe, mas que o vizinho já está sabendo? Aí eu te pergunto: você acha que os vizinhos dela não sabiam que ela estava devendo? Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Até porque credor não é delicado, ele é indelicado. Credor não vai chegar e dizer assim: fala baixinho não. Esse dia eu vi um vídeo. A mulher alugou um carro de som, saiu pela rua gritando o nome de todo mundo que devia a ela. Ela disse: essa moda pega. Todo mundo sabia. Aí Deus, que não é gente, porque se ele for gente, ele não é Deus. Deus olha para ela e diz assim: passa nas tuas vizinhas, pega vasilhas vazias, emprestada. Ela deve ter pensado: em o quê? Emprestado. Mas como? Sabe o que me intriga? Não foi ela pedir, foi elas emprestarem. O que elas emprestam? Que a vasilha é de barro. Barro não valia nada. Segundo, por que empresta? Porque ela pediu vazia. Se ela pede cheia, ninguém dá. Agora ele diz: como é que a mulher vem na minha casa pedir uma vasilha de barro vazia? Vai fazer o que com isso? Aí ela pega as vasilhas vazias e vai para casa. Vai para onde? Porque Deus mandou ela ir para onde? Mas Deus mandou ela pegar vasilhas vazias e levar para a sua? Pegar com quem? Mas Deus mandou levar alguma vizinha? Ah, tá. Por que, pastor? Porque tem gente que fica colocando dentro do ambiente quem Deus não mandou colocar. Deus falou com ela: pega a vasilha, mas não leva vizinha nenhuma não. Por quê? Porque o que eu vou fazer na tua casa é com você e seus filhos. Eu não vou fazer com os vizinhos. O seu problema é querer levar gente para um ambiente que Deus não mandou levar, irmão. Pastor, me prova na Bíblia. Vou te dar duas provas. Primeiro com Abraão, que é o pai da fé. Quando ele chega no pé do monte, a Bíblia diz que os servos e o jumento e o moço andaram com ele 3 dias. Quando ele chega no pé do monte, Deus falou assim: sobe com o menino e deixa o moço e o jumento no pé do monte. Parece injustiça. Andaram 3 dias com ele, mas ele diz: não, até aqui eles vieram. Daqui para lá só sobe você e o menino. Por quê? Porque eles não estão prontos para ver o que eu vou fazer lá em cima. Porque olhe para mim. Você imagina Abraão com 100 anos colocando Isaac no altar, pegando o cutelo. O moço olhar e falar: despista o velho que eu pego o menino, que o velho está doido. Aí Deus falou: não sobe. Por quê? Porque tem gente que está preparado para ir até um nível
Dali para frente você tem que ir sozinho mesmo. Ah, pastor, não me convenceu. Tá bom, Jesus vai para o monte. Quando chega lá no monte, ele diz assim: fica aqui, vem cá Pedro, Tiago e o João. Aí ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte, fica aqui intercedendo, que eu vou ali falar com o papai sozinho. Ele diz: os 9, melhor, Judas já nem estava no meio lá. Ele diz: os outros 8 lá não podem vir, porque o que eu vou falar para vocês eles não podem ouvir. Ele diz: ore por mim, interceda, que eu estou sentindo a ânsia da morte. Aí quando ele diz para os 3, ele diz: agora eu vou para um ambiente que nem vocês podem ir, interceda aqui que eu vou para lá, porque tem hora que é só você e Deus. Então Deus disse: pega a vasilha e vai, mas não leva a vizinha. A Bíblia diz que ela vai para casa. Quando ela entra em casa, a Bíblia diz que Deus falou com ela: fecha a porta. Irmão, olhe para mim. Eu já preguei muitas campanhas, muito, aqui nessa cidade, Vitória. Já preguei em campanha as 7 portas do muro de Jerusalém, as 12 portas não sei do que. Deus aí abriu uma grande porta me foi aberta e inimigos se levantaram. Porta. Mas eu nunca preguei numa campanha: venha porque a porta está fechada. Por quê? Qual é a ideia do povo? Que Deus só trabalha com a porta? Deixa eu te dizer 2 coisas. Primeiro, quem anda com Jesus não precisa de porta, porque ele disse: eu sou a. Então se você anda com ele, você não precisa de porta. Por quê? Porque onde você chega com ele, se não tem, ele é. Pastor, eu fui na empresa, não tem vaga, ele é a porta. Pastor, eu fui lá, não tem, ele é. Ele está dizendo: você tem que acreditar que eu sou. Se eu sou a porta, não tem, mas eu crio. Quando José se tornou governador, nunca teve cargo de governador lá, mas Deus criou um cargo para colocar ele, que quando Deus quer, ele cria, porque ele é a porta que você precisa. Segunda verdade: problema não é a porta aberta e nem fechada. Por quê? Porque se a porta estiver aberta e você entrar sozinho, resolve nada. Agora, se a porta estiver fechada, mas Deus entrou com você, resolve tudo. Então tem hora que Deus abre a porta e tem hora que Ele fecha. Deus fecha a porta. Para quê? Para que ninguém possa ver o que Ele está fazendo com você lá dentro. Que olha aqui para mim. Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem viver uma vida de ostentação. Para quê? Para poder mostrar e querer agradar a quem não interessa. E para agradar quem não interessa, a pessoa quer mostrar uma vida que não tem. Então, algumas pessoas dizem: não, pastor, mas contar o milagre antes da hora é fé. Nem sempre, às vezes é ansiedade. Sabe uma coisa? A gente, por ser ministro do Evangelho, tem alguns privilégios. Por exemplo, eu já ganhei férias em hotéis que são caros. Comi, porque comer crente sabe. Quem é crente, diga glória. Comer é com nós mesmo. E eu não posto nada. Quando eu posto, irmão, eu já fui, já voltei, já tem mais de uma semana. Por quê? Porque toda vez que eu postei quando eu estava indo, tem vezes que eu quase não cheguei. Porque a Bíblia diz que inveja é pior do que feitiçaria. Então às vezes a gente quer mostrar uma vida para agradar quem vai viver com a tua família, vai viver com teus filhos. Esquece esse negócio de postar, posta depois. Por quê? Porque quando alguém vê e o coração dele invejar, você já foi, já voltou e a inveja dele está atrasada. Por que Deus fechou a porta? Eu vou te dizer. As vizinhas emprestou o vaso, mas eu imagino que na época não vendia binóculos. Pega um pedaço de cano e está olhando da porta. Vamos ver o que a doida vai fazer. Deus só não vai ver não. Por quê? Porque quando elas queriam olhar, pá, Deus fechou a porta. Por quê? Porque tem gente dizendo: a porta está fechada, mas o que ele não sabe é que Deus está lá dentro trabalhando com você.
Quando ela entra, a palavra profética está com ela. O que o profeta disse? Pega a botija, pega vasos emprestados, ou vasilhas emprestadas, chama os teus filhos, tu vai estar com a vasilha que tem um azeite, e eles trazem e a senhora enche. Então ela pega a vasilha que tem um azeite e os meninos vão trazendo. À medida que eles vão trazendo, ela vai despejar. Aqui eu fiz uma pergunta para Deus. Eu disse para você que ela saiu de casa e foi no profeta em busca de uma solução. Por que Deus não multiplicou o azeite na casa do profeta, já que ela foi lá? Ah, pastor, talvez o profeta morava longe e ia ter que alugar uma carrocinha para trazer o azeite para a casa dela. Ok. Por que Deus não multiplicou o azeite na casa das vizinhas? Deus disse, vai para a sua. Porque lá dentro da casa dela tinha 2 meninos. Que tudo que esses meninos sabiam sobre Deus foi o pai que ensinou. Mas esses meninos ouviram o pai pregar que mar abriu, mas nunca viram o mar aberto. Esses meninos ouviram pregar que caiu maná, mas nunca comeram, porque maná só cai no deserto. Esses meninos ouviram dizer que ele abriu o Jordão, mas nunca viram o Jordão aberto. Tudo que eles sabiam porque tinha ouvido. Se Deus faz um milagre na casa do profeta, eles só iam ouvir. Se Deus faz um milagre na casa das vizinhas, eles só iam ouvir. Deus falou, vai para casa. Por quê? Porque hoje o milagre eu não vou fazer fora para você levar para dentro. Hoje o milagre eu vou fazer lá dentro. Quando o primeiro filho traz a vasilha, que ela despeja e enche, o menino diz, mamãe, o que está acontecendo? Ela diz, é o Deus que papai pregava para vocês, é o Deus que papai ensinava para vocês. Levante a mão aí que lá vai a profecia. Tem gente da tua casa que só ouve falar o que você vive aqui na igreja, ouve falar que Deus abre porta, ouve falar que Ele cura. Deus está dizendo, fica tranquilo. Se Ele não vem, é eu que vou para dentro da tua... eu estou sentindo graça. Se Ele não vem, é eu que vou para dentro da tua casa. Ele está dizendo, você já falou e eles só ouviram, mas agora eu vou ir para lá, eu vou fazer lá, eu vou realizar lá. E eles vão dizer, o Deus do meu pai, o Deus do meu marido, o Deus da minha esposa, o Deus daquela igreja é o Deus verdadeiro. Deus diz, é lá. Agora escute. Os meninos vão trazendo, ela vai enchendo. Tem uma frase no texto que não entra na minha cabeça. O texto diz assim, eles vão trazendo, ela vai enchendo e vai separando os vazios do cheio. Mas no final, o texto diz assim, todos os vasos foram cheios. Peraí, se todos os vasos seriam cheios, para que separou? Só tem uma explicação. Esse negócio de dar coisa ruim para os outros é desde aquela época. Como assim, pastor? Já percebeu, irmão, fazer uma ação solidária na igreja? O irmão está precisando de uma geladeira. Alguém diz, rapaz, tem uma lá em casa segurando com uma fita de câmara de ar. Serve? Não, irmão. Que coisa ruim tu tem que dar para o diabo, que ele merece. A Bíblia diz, tudo o que quereis que os homens vos façam. Tem gente querendo receber coisa boa de Deus, mas só dá coisa ruim para a obra dele. Dá o que sobra, o que não faz falta, o que não serve mais. Então quando ela foi pedir vasilha, tinha vasilha que estava com a boca quebrada. Aí a vizinha diz, olha, essa aqui está rachadinha aqui na boca, mas dá para encher até aqui. Não dá para encher até a boca, mas até aqui vai. A ordem de Deus era para encher. Deus não disse, quase enche. Se der, enche. Ele diz, enche. Então quando ela olhar para a vasilha, meu filho, essa aqui não dá para encher. Separa. Essa dá para encher?
enche para cá. Essa dá para encher? Não, separa. Vasilha quebrada, trincada, rachada, ela foi separando, dizendo: só traz o que dá para encher. E aí ela separa. Por que ela separa? Porque vaso cheio não serve para ficar perto de vaso vazio. Quem é que reclama de tudo na igreja? Os vazios. Quem é que só conta a derrota? Vazio. Quem é que dá palpite em tudo? Os vazios. Porque quem está cheio não tem tempo para essas coisas, não. E eu vou te dar um conselho. Posso falar? Não ande com gente vazia. Pastor, mas eu estou lotado, chapado de glória. Se eu andar com ele, você não está entendendo, é você que não está. Quando um cheio anda com vazio, não é o vazio que enche, é o cheio que esvazia. E eu te provo na Bíblia. Quando as loucas e as prudentes adormeceram, uma tinha azeite, a outra não tinha. Quando as todas acordaram, ouvindo o noivo vem, as loucas disseram: tá, não dou. Vende, não vendo. Qual foi a resposta? Vai aonde tem e compra. Porque a minha missão não é encher ninguém. A minha missão é apresentar a fonte. Bora apertar. Já percebeu que tem gente que vive te pedindo oração, mas nunca veio num culto? Estou mentindo? Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mas ele não vem. Minha missão não é ficar aqui para tentar encher ele lá. A minha missão é apresentar a fonte que me enche. Cuidado, porque Deus não te chamou para ser guru de ninguém. Não, pastor, meu ministério é guru gospel. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para apresentar o caminho, a fonte. Quem dá e quem quer, vem na fonte e se enche. Então, separa. Separa. Porque cheio não dá para andar com vazio, nem vazio com cheio. O cheio fica para cá, o vazio fica para cá, porque é diferente. Aí você imagina, e vão trazendo um monte de vaso cheio. Eu chamo aqui de o encontro de vaso. De vaso cheio. Sabe o que diz a Bíblia? Quando aqueles vasos estão cheios, os meninos estão encantados. Mas os meninos, a apóstola Cristina olha para a mãe e diz: mãe, nós nunca vimos tanto azeite numa casa só. Mas eu queria saber uma coisa da senhora. O que nós vamos fazer com esse monte de azeite? A mãe diz: mas também não sei não. Mas eu vou lá descobrir. Ela sai de casa e volta no profeta. Sabe o que eu acho lindo aqui? Que tem gente que vem na igreja. Deus abre a porta, faz o milagre, e junto com o milagre ele recebe o espírito do mestre dos magos. Pastor, não, o que é o espírito do mestre dos magos? Quando procura, desapareceu. Você nunca percebeu? Eu vou falar porque eu estou com oportunidade. Tem gente que só aparece na igreja quando a vida está lascada. Jesus resolve, ele some. Quando se lasca na vida de novo, ele volta. Agora essa mulher aqui, um exemplo. Porque ela recebeu uma palavra. Deus mudou a casa dela. Quando o azeite está lá na sala, o filho diz: vamos fazer o quê? Ela diz: não sei, mas eu vou voltar no mesmo lugar para descobrir o que Deus quer com esse azeite. Quando ela chega no profeta, ela diz: homem de Deus, rapaz, os meninos estão doidos lá em casa. Se fosse hoje, até live os meninos estavam fazendo. Mamãe está doida, porque o azeite está multiplicando, adoidado. Mas tem um porém, profeta. O quê? É que depois que acabou os vasos, o azeite parou. E aí a gente não sabe o que vai fazer. O que é para fazer com aquele azeite? Ele diz: volta para a sua, vai e vende. Paga a tua dívida. Você e seus filhos vão viver do resto. E aqui é o caminho para concluir.
Quando essa mulher foi no profeta a primeira vez, ela diz: a tua serva não tem nada. Quando ela volta no profeta a segunda vez, ele diz: vai e vende. Você consegue perceber que quem chegou e não tinha nada, agora já virou pequeno empresário? Porque não tem quem vem no lugar que Deus se revela e volte para casa do mesmo jeito. Você pode ter chegado sem nada, mas Deus vai dar uma ideia para você. Você pode ter chegado sem nada, mas Deus vai dar um caminho para você. Você pode ter chegado sem nada, mas Deus vai dar uma direção para você. E quem não tinha nada, Ele está dizendo: vai e vende. Segundo lugar, quando ela vai no profeta a primeira vez, ela diz assim: os meus filhos vão se tornar escravos se eu não pagar a dívida. Se não pagar o quê? Então a primeira vez que ela vai no profeta, ela está em dívida e não tem como. Mas quando ela volta no profeta, ele diz: vai, vende e paga. Porque quem não tinha para pagar, agora já tem para pagar e para viver. Terceiro lugar, quando ela vai no profeta a primeira vez, ela diz: os meus filhos vão se tornar escravos. Quando ela vai no profeta a segunda vez, ele diz: vai e paga. Se a dívida vai ser paga, é sinal que ninguém na casa dela mais vai se tornar. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ninguém na tua casa mais vai ser escravo do diabo, porque eu já paguei a dívida. Agora olhe para cá. Quando ela foi no profeta a primeira vez, ela diz assim: o meu marido morre. Então ela foi dar uma notícia que a morte afetou a casa dela, a estrutura emocional dela, a estrutura financeira e a estrutura familiar. Mas quando ela volta a segunda vez, o profeta diz: vende, paga, porque você e seus filhos vão. Porque o que começou com morte vai terminar com vida. Agora olhe para mim. E eu finalizo de verdade, porque esse negócio de finalizo eu fico mais umas meia hora. Mas eu vou terminar agora em nome de Jesus. Escute. Quem tem filho aqui, levante a mão. Quem quer ter mais um, levante a outra. Recebe 12. Monta uma congregação na sua casa logo. Eu tenho 2, estão aqui, ó, Pentecoste e Fogo Puro. Já são conhecidos pelo Brasil. Eu sou pai. E como eu não tive pai, meu pai não sei quem é. Se alguém souber, não me avisa, porque vai que ele está mais pobre do que eu. Minha mãe me abandonou aos 4 anos de idade, apesar que ela é viva, conheço, mora aqui em Cachoeiro, mas ela foi embora, viver a vida dela. Eu fiquei morando com meus avós, nunca tive presença paterna. Meu avô foi um grande avô, mas avô não é pai. Então eu, quando tive meus filhos, casei, logo quis ter filho, que eu gosto de criança. E tudo que eu posso fazer para esses meninos eu faço. Dou toda a atenção, mas pai é pai. Mãe é diferente, irmão. Tanto é que quando a Bíblia quis comparar o amor de Deus para cuidar de Israel, ele diz que pode, porventura, uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, a fim de não se compadecer dele? Aí Deus diz: todavia, se por acaso ela se esquecer, eu não me esqueço de ti. Ele está dizendo: é quase impossível uma mãe esquecer de um filho, porque mãe é mãe. Por exemplo, teve um tempo atrás aí que no Dia dos Pais, eu vi um vídeo de um galo e uma galinha e um filhotinho lá. Mas, meu irmão, o galo comia. E a galinha pegava dentro do recipiente, jogava no chão para os filhotinhos comer. E eu falei: rapaz, nesse vídeo o galo sou eu. Porque como, nem lembro dos meninos. Porque pai é diferente de mãe. Vai ver, se o pai tiver dinheiro só para um lanche, ele vai comprar o lanche, vai dividir em 3, vai dizer: papai 1, filhinho 1, outro filho 1, mamãe 1. Agora a mãe não, ela fala o quê? Come, se sobrar. E aonde que sobra? Esses meninos de hoje só o sangue. A mãe fica com fome para o menino comer. É verdade ou não é? Quer ver outra coisa?
A mãe pega. Hoje inventaram um tal de canguru. Nem sei se o nome é isso, que você pendura o menino e some. Vovó fazia canguru quando o canguru não existia. Encaixava o menino na cintura e andava 3, 4 quilômetros para ir para a igreja. Aí você vê que mãe é diferente. Pode ser a mulher mais magrinha da igreja. Ela fica o culto todo ali se o menino tiver. Hoje tem salinha. Hoje o negócio tá bom, né, pastor? Antigamente não tinha salinha, não. Era todo mundo no culto, menino chorando. E a mãe com o menino ali, o culto 2 horas. 2 horas quando não era pentecostal. Porque quando o fogo caía, era do manto do mistério, era até meia-noite. Aí entrega para o pai. 15 minutos está paralítico. Coluna envergada. Porque mãe é mãe. Agora olhe para mim. Eu, sendo homem, pai. Se eu estou no lugar dessa viúva aqui, pastora, apóstola Cristina, jamais eu faria exatamente como o profeta disse. Porque ele disse assim: vende, paga a dívida, e tu e teus filhos vão ver do resto. Eu não. Eu ia vender, depois eu ia lá no supermercado, fazer uma compra, comprar ali o grosso, arroz, feijão, tá? Depois ia passar lá naquela área aonde mora o devorador, Danoninha, Mitim, mora ali o devorador. Comprava um carro dessas coisas que criança gosta. E aí sim, com 2 carros de compra em casa, eu ia pegar o que sobrou e dizer assim: meu servo, o que eu tenho é isso aqui, ó. Que Deus lhe ajude e não me desampare. E se entrar mais, a gente resolve no futuro. Mas Deus não é gente. O que Deus disse para ela? Paga. Pastor, Deus está sendo indelicado com ela. Sabe o que Deus está dizendo para ela? Primeiro lugar, o que eu mandei para a tua casa hoje é tão grande, mas tão grande, que vai dar para você pagar e viver. Pagar e viver. Pagar e viver. E Deus me trouxe aqui para profetizar isso para alguém. O que eu estou entregando para você nessa segunda-feira é tão grande, que vai dar para você pagar e viver. Pagar e viver. Pagar e viver. Segundo lugar, por que Deus manda ela pagar? Porque dívida tira a paz da gente. Dívida parece demônio, mas não é, tá, irmão? Porque não foi o diabo que comprou. Amém, igreja? Mas parece o diabo. Você pode ver, se você, principalmente quem é pastor de igreja. Quem é pastor de igreja? Acaba vai ali, compra um negócio para a igreja, divide em, tem lugar que você consegue dividir em 12 vezes no CNPJ da igreja, mas aí você já fica ali pela fé, meu Deus. Paga hoje e já está orando. Senhor, falta 29 dias para vencer o outro. E assim na sua vida, quando você recebe seu salário, você paga tudo que tem e já fica orando para Deus mandar provisão para o outro. Porque dívida tira a paz da gente. Você pode ver, se você estiver endividado, você fala: hoje vou pegar minha família e nós vamos comer fora. A dívida chega e diz: só se for na varanda. E fulano que você está devendo. Você diz: hoje eu vou comer uma churrascaria. A dívida diz: como? Vai não. Está devendo fulano, tem que pagar primeiro. Que a dívida é assim. Por isso que Deus diz: paga. Por quê? Porque se você pagar, você não tem paz para viver. Mas se você pagar, eu te sustento. E eu vim profetizar que 2025 você vai terminar a seu ano de 2025 debaixo dessa palavra. Qual? Tudo e todas as pendências que você tinha serão sanadas. E Deus está dizendo: vai pagar e vai viver. Vai pagar e vai viver. Vai pagar e vai viver. Pastor, o meu sonho era viajar. Vai pagar e vai viajar. O meu sonho era tirar umas férias. Vai pagar e vai tirar as férias. Por quê? Porque o teu Deus é dono de ouro e de prata, e Ele está abrindo o céu sobre a tua casa nessa noite. Vai pagar e vai viver. Aí eu finalizo. Deus diz para ela: você e seu filho, seus filhos, vão viver do resto.
resto da nossa casa vai para onde? Para onde? 90% das vezes para o lixo. Por exemplo, eu nasci aqui na roça, em Monte Alegre. Minha avó sempre acordou cedinho, fazer comida para os meus tios trabalharem na roça. Então era mais ou menos assim, 4:30 da manhã eu acordava para pegar o ônibus que ia levar a gente para a escola. Menino, minha avó já estava com o almoço pronto, eu já almoçava, 4 horas da manhã. 6 horas na escola a gente tomava um café, 9:30 merenda, meio-dia eu chegava em casa e almoçava de novo. 2 horas eu tomava café, 6 horas eu jantava para ir para a igreja. Como adorado Deus da fome, chegava e jantava de novo. Resultado, engordei 159 quilos, perdi 40, e se você rir vai achar. Eu fiquei exagerado, lá em casa eu só cozinho para minha esposa, para mais ninguém. Às vezes chega alguém lá e fala, faz aquele negócio que você fez para mim. Eu falei, eu fiz para quem? Para mim. Eu falei, só para ti. Faz mais ninguém. Por quê? Porque se estiver ruim, ela não pode largar. A Bíblia diz que é só a morte que separa, não é comida ruim. Agora os outros podem reclamar. E às vezes eu faço arroz igual a minha avó, faz um monte. E arroz é assim, o primeiro dia você come, no segundo dia você engole, no terceiro nem o diabo quer aquilo como oferenda na encruzilhada. De tão ruim que fica. Aí a gente pega e joga fora. Só que Deus olha para a viúva e diz assim, paga a dívida. E o que sobrar? Faz o quê? Eu vou te sustentar com o que sobrou. Por quê? Porque o que para muita gente não presta, porque é resto e vai para o lixo, na minha mão continua sendo um luxo. Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse para ele assim, não se preocupe. Diga para ele, não se preocupe. Deus não tem problema com o resto. Diga, porque para muita gente isso aí não vale nada, mas se colocar na mão dele, vira milagre. Vira milagre, vira milagre. E eu encerro profetizando para você, que quando você voltar para casa hoje, terá um milagre esperando você lá dentro da tua casa. Quando você voltar para casa hoje, terá um milagre esperando você lá dentro da sua casa. Quando você voltar para casa hoje, quando voltar para a tua empresa amanhã, quando chegar lá no teu trabalho, haverá surpresa. Deus está dizendo, veio buscar aqui, mas já está lá. Veio buscar aqui, mas já está lá. Levante a sua mão direita para o céu. Mão direita para o céu. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Solte a voz. E Deus proverá quando a gente faria faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá. E Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as Diga mais uma vez. Deus proverá quando a gente faria voltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Levante a sua mão por um minuto. Receba a providência de Deus que está descendo para você agora. Receba a providência de Deus que está descendo para você agora.
Receba a provisão de Deus que está descendo para a tua casa agora. Receba a provisão de Deus que está descendo para a tua família agora. Eu vim aqui profetizar para a vida de quem crê que esse ano será o ano das surpresas de Deus. Esse ano será o ano da provisão de Deus. Esse ano será o ano do cuidado de Deus. Deus está dizendo: é com isso aí que eu vou começar tudo de novo. É com isso aí que eu vou restaurar a tua casa. É com isso aí que eu vou restaurar a tua família. É com isso aí que eu vou restaurar a tua empresa. É com isso aí. É pouco, mas eu vou começar de novo. É pouco, mas eu vou ter rebrequetora bacacá. Rebecanto rebacando rebacalabai. Rebequete rebacaço rebandacai. Rebequento robruquete rebrachandaraia. Quem pode adorar pela providência? Quem pode adorar? Põe a mão no seu coração. Segura a mão de alguém aí e só profetiza para ele assim: não tenha medo. Diga para ele: Deus está te dando acesso a coisas novas agora. Deus está te dando acesso a um tempo novo agora. Eu sinto peso nessa palavra. Brende cabra do cotorra pai. Rebastor recanto rebrachando cobadai. Amanda cantu rebreque sebrequito robacai. Eu estou debaixo de uma unção profética para te dizer: o acesso foi liberado. O acesso foi liberado. Receba a graça para crescer. Receba a graça para avançar. O diabo não destruiu e nem vai acabar com a história da tua família, porque Deus está te dando acesso. A provisão está chegando, a provisão está chegando. A proviquebadaia, sibacorra, tequeriba toca, robocite, rebacai. A providência está chegando. Recebe graça, graça, graça. Segura. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca. Pode ir. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Ah, sim, vai. Eu creio em ti. Diga, haja! Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Diga, eu creio. Eu creio em ti. Apóstola, vem aqui, por favor. Segura aí. Abre a mão da senhora assim. Lá na igreja, onde eu estou, pastor, eu sempre digo isso. Se tem um trem que eu não gosto de revelação, não é minha praia. Eu não gosto de ser usado em revelação. Não gosto. Eu gosto de cura, de milagre, de libertação. Raramente, minha esposa está ali resolvendo uma situação, mas ela sabe disso. Raramente eu entrego profecia a revelar. Eu engulo tudo. Por isso estou gordinho, acho. Engulo tudo. Não gosto. Mas desde semana passada Deus me deu uma palavra para a senhora. E hoje aqui o Espírito do Senhor está aqui dentro de mim. E quando eu disse essa palavra, o acesso está liberado. Deus me disse: eu estou te dando acesso hoje. Ao quê? Deus vai te desprender daqui um pouco. Porque Deus te deu uma autoridade para ativar mulheres por esse Brasil. Teu ministério está tomando a partir desse ano de 2025
uma proporção nacional e internacional. Porque tem muitos que pregam, tem muitos que têm palavra, mas a unção e a autoridade que eu te dei, poucas têm. Porque o Senhor me disse que hoje Ele não está te dando dor tu já tem, mas Ele está aperfeiçoando em ti o dom de milagres. Essa mão que está aberta diante de mim, eu preciso de uma obreira aqui correndo. Essa mão que está aberta diante de mim, são mãos que farão paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, ventre estéril gerar, porque Deus está dizendo: eu te levarei nesta nação e fora dela, não pela palavra que eu coloquei no teu lábio, mas pelo milagre que as mãos realizarão por onde você passar. Eu estou com bibique baba correbequete e como prova disso, há um varão aí do teu lado agora, derramando sobre a tua cabeça um óleo fresco, e esse óleo, eu estou sentindo graça. Olha o que Deus está me dizendo. O diabo, para tentar frustrar dom que eu te entreguei há um tempo atrás, tentou tocar na tua saúde, mas eu sou Deus que desci com a minha mão e eu toquei em ti. Eu fiz um check-up no teu corpo e Ele está dizendo: dali para cá algo novo se ativou, e eu confirmo aqui agora. E esse azeite que é derramado sobre ti, Ele te toca agora. Do alto da cabeça à planta dos pés, Deus está dizendo: tu vai caminhar comigo em uma nova dimensão da calabaia, porque é chegado a minha hora, é chegado o meu tempo. Estás pronta, estás preparada, e verás o que eu farei, assim diz o Senhor. Tem alguém para adorar aí? Tem alguém para abrir a boca aí? Tem alguém para soltar o grito de glória aí? Abaracante o meneblassoria. Cadê os vasos de guerra dessa casa? Há uma glória entrando neste ambiente agora. Há uma unção entrando neste ambiente agora. A unção que você celebra, você atrai. A unção que você celebra, você atrai. Seja cheio, seja renovado. Receba fogo. Eu não vivo do que vejo. Orar. Eu vou orar. Vem cá, filha, vem cá. Vem cá. Abre a sua mão assim. Sinto graça de Deus aqui. Irmão, se não der para orar hoje pelos enfermos, semana que vem eu oro. Fica tranquilo. Sentindo Deus aqui. Viva o teu sonho, mas não abandone os meus. Não abandone os meus. O que eu vou falar aqui,
Você diz para mim, sábado, foi sábado, né? Ali no gabinete. Você tem um sonho. Viva os teus sonhos sem abandonar o de Deus. Viva, vai lá e viva, mas sem abandonar. Por quê? Porque você pode ser uma boa psicóloga, mas você é do altar. É do altar. Seu maior talento não será a tua formação, será teu ministério. Tocalamandoreba, o reminacio colovostebas. Porque nesses últimos anos para cá, Deus colocou dentro de ti um amor tão grande por Ele, tão grande, que esse amor independe dos seus pais, independe. Porque Deus te chamou para algo no secreto, você e Ele. Ergue da coma séria. E quando eu estou falando contigo aqui agora, eu vejo letras e mais letras douradas caindo sobre a tua cabeça. E Deus está dizendo: pega a caneta, pega o papel e escreve as canções que eu estou te dando. Porque o diabo pode até tentar travar algumas vezes, mas vai escrevendo as frases que eu te dou, vai escrevendo as ideias que eu te dou, vai escrevendo o que eu vou falando no seu coração. Por quê? Porque o mesmo Deus que dá as frases e as letras pingadas é o Deus que faz formar a letra completa. Porque eu, Senhor, te enviarei às nações. Te enviarei às nações. Há um peso caindo sobre os teus ombros agora. E é o peso da responsabilidade do que eu te entreguei. É o peso da responsabilidade do que eu depositei sobre ti. Foi por isso que eu te separei. Foi por isso que tentaram aproximar de ti, mas eu te livrei. Eu te afastei de muita gente que tentou vir para minar o teu caminho, mas tu és minha. Tu és escolhida minha, tu és separada minha. Tu foi gerada e emprestada para Ele, mas tu és minha. Eu caminharei contigo. Eu caminharei contigo. Não só aqui, tem mais. Comece a estudar linguagens de outros países. Porque te deixarei por um tempo nesta nação, mas em outro tempo te levarei para fora dela. Porque eu, Senhor, tenho algo contigo na terra que não tem homem, nem mulher, nem demônios que poderá impedir, que poderá atrapalhar. Eu aumento a unção que eu te dei, eu aumento o ministério que eu te dei. Eu te toco agora com algo novo, do alto da cabeça, planta dos teus pés. Receba um novo tempo que é chegado sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Sinto graça. Sinto graça de Deus aqui. Sinto graça de Deus aqui. Sinto graça de Deus aqui. Tem alguém aí para adorar? Tem alguém aí para abrir a boca? Oh! Levante a sua mão direita para o céu. Deus só se manifesta onde Ele é adorado. Então adore. 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 O acesso está liberado. O acesso está liberado. Pai, em nome de Jesus,
Eu profetizo a falência de todos os planos do diabo aqui agora. Eu ministro um tempo novo para dentro desta casa. Eu ministro um tempo novo para aqueles que vieram escutar a tua voz. Eu ministro a quebra de todos os planos do diabo aqui agora. E eu declaro no teu nome: será uma noite de surpresa para os teus filhos e filhas a partir de agora. Será uma noite de surpresa para os teus filhos e filhas a partir de agora. Novo tempo, nova história, tempo de provisão para a glória do teu nome. E a igreja que crê e concorda, diga amém. E aplauda bem forte a Jesus. Senta aí um minutinho só. Existem cultos e cultos. Se tem uma coisa que eu gosto demais em Deus, é que a Bíblia diz que Ele trabalha em multiformas. Multiformas. Deus tem o seu jeito de trabalhar, amém?